Olá pessoal, como é que vocês estão? Muito obrigado por teres aceito o convite, Raquel. Conta-nos, estávamos aqui a ter uma conversa no off e tu dizes-nos que já querias conteúdo desde os 14 anos. Eu já queria conteúdo desde os 14 anos, sim, desde muito cedo. Quer dizer, pronto, eu acredito que muitos influencers atualmente também já têm começado cedo a criar conteúdo. E eu acho bastante interessante nós termos este foco logo desde o início. Eu fui uma dessas pessoas e obviamente que eu comecei desde os 14 anos, tive sempre um foco muito concreto. Inicialmente era mais na brincadeira, coisa mais de criança, de hobby. Qual foi o tipo de conteúdo que começaste nessa altura? O tipo de conteúdo que comecei nessa altura foi comédia. Não é que eu seja o meu foco atual, obviamente porque isto foi tudo uma evolução, mas eu tive um destaque mundial. Isto tudo começou, foi uma longa história. Basicamente eu tive um destaque mundial aos 14 anos, que tive mais de 2 milhões de visualizações e... Na altura era o quê? O musical? Na altura era o Musical.ly, exato. Tive mais de 2 milhões de visualizações, aquilo explodiu e eu não estava nada à espera. A situação foi que eu desinstalei, logo que instalei a aplicação, produzi 1 ou 2 vídeos, desinstalei e não quis saber mais daquilo. Passado poucos dias, aí 5 dias, um amigo meu que me seguia na conta, que eu já não tinha instalado, disse-me que o meu vídeo estava a bombar imenso. E eu fiquei assim... O que é que retratava o vídeo? O vídeo, por acaso, era uma comédia do Toy Story que estava nas tendências, porque no Musical.ly de antes havia os graus, os scores e as tendências. E eu fiquei no primeiro lugar nessa altura, assim, sem saber ler nem escrever. E adorei, a partir daí que eu comecei a fazer as coisas muito mais a sério, comecei a produzir 7 vídeos por dia, comecei a ficar altamente addicted à aplicação. Não me fez muito bem na altura, também era muito jovem, não sabia muito bem como criar equilíbrio num conteúdo e nem sequer sabia que tipo de conteúdo produzir, portanto aquilo fazia aquelas coisas dos lip sync, fazia as danças, portanto eu tinha vários tipos de conteúdo. Tudo. O que desse para bater. O que desse para bater, o que estava nas hashtags, porque não sei se te recordas ou se sabias, as hashtags faziam destaques na altura. Atualmente já não é bem assim, já não funciona dessa forma. Atualmente é mais o tipo de conteúdo, o tipo de foco de público-alvo, de antes não era tão assim. Eu que cheguei, isto aqui pode ser, provavelmente vai ser um bocado polémico. Já estou a começar com isto. Eu fiz parte de um grupo que na altura existia do Musical.ly, em que divulgavam as hashtags que iam estar em alta no dia seguinte, antes de acontecer. Antes de acontecer? Sim, exato. Como é que vocês tinham acesso a isso? Nós tínhamos acesso a isso porque havia um grupo no TikTok. Eu sempre quis dizer isto em lá. Porque na altura era do estilo, não, tens que guardar segredo, não podes dizer isto. Era tipo, sigilo. Sigilo, agora não. Agora eu posso dizer isto porque, obviamente, eu estava num grupo restrito de pessoas que eu ainda hoje falo. Era nacional ou internacional? Era internacional. Era internacional, portanto nós estávamos envolvidos com o TikTok mesmo. Neste caso o Musical.ly. Tínhamos contacto direto com pessoas e tínhamos lá uma pessoa em concreto que nos divulgava essa informação. Espetacular. Exato. Por isso é que nós estávamos sempre em altos, por isso é que nós já fazíamos vídeos. Ok? Logo Gente, nós não éramos mágicos, ok? Nós conseguíamos saber o que é que ia bater antes de bater. Vocês já produziam o vídeo, já punham a hashtag e no dia a seguir já estava em primeiro? Já estava em primeiro, já estava a ser lançado, sim. O pessoal pensava, meu Deus, eles estão a produzir desde manhã muito cedo e acordavam muito cedo só para produzir também. Sim, isso realmente criava também alguns destaques, mas não como publicares à meia-noite e já estar em voga à 1 da manhã e o pessoal aí está a dormir e nem sabe e no dia seguinte já estás com 20 mil visualizações a 1 milhão. Isso é engraçado tu referires isso porque achas que isso ainda acontece atualmente? Eu tenho quase certeza que sim. Eu por acaso já não estou inserida nisso. Eu descobri uma maneira do meu conteúdo atualmente dar mais
dar mais ao meu público e eu conseguir ter mais pessoal a ver sem necessitar, obviamente, Fazer desse sec. tipo de sec. Como tu sabes, atualmente o meu conteúdo é mesmo hacker. Basicamente o meu conteúdo é tudo, se trata atualmente em divulgação de sites, aplicações, obviamente para beneficiar o dia-a-dia das pessoas, mas não só, né? Também para o pessoal descobrir uma nova versão atual das aplicações, a capacidade que as aplicações podem ter Até os próprios telemóveis, a gente nem sabe o potencial que tem na mão. Né? Exatamente, o pessoal, a maioria das pessoas diz que sabe, diz que mexe e não sei o quê. Há pouco tempo eu divulguei um vídeo a mostrar, por exemplo, quando o teu telemóvel liga uma determinada luz, sem tu estás a mexer nele, provavelmente estão a ouvir do outro lado alguma coisa, alguém entrou no teu telemóvel e não sabes. É muito complicado este tipo de situações e muita gente não sabe, sim. Mas nós supostamente não temos tipo uma firewall, uma proteção. Mas é tudo muito falível atualmente, É. mesmo nos iPhones Mesmo isso nos acontece. Jeez. Isso próprio já me aconteceu Então não e estamos seguros. eu basicamente nunca estamos seguros. Nunca estamos Eu seguros. pensar que isso só acontecia, acho que refere-te que os americanos disseram que os telemóveis chineses que eles faziam isso, Eu não vi, era, sim. não era algo assim do género. É algo do Estavam género. todos sob escuta. Os Androids têm um sistema muito mais amplo. Obviamente que os iPhones toda a gente já sabe que têm um sistema muito mais fechado, muito mais protegido. Mas mesmo esse sistema muito mais protegido e mais fechado não significa que tu estejas livre de que Sim, alguma coisa aconteça. Porque já me aconteceu e eu já tive iPhone, já tenho iPhone há imenso tempo, já passei para Android, eu fui daquelas pessoas que sempre esteve ali na corda bamba. iPhone, Huawei, Android, não sei o quê. E eu sempre soube muito bem mexer com as coisas, com esse tipo de coisas. Tanto que a minha área e o que eu faço é marketing digital, tudo o que envolve digital, equipamentos. Portanto, eu tenho algum conhecimento sobre essa matéria em background também. Imagina, para entrarem no nosso telemóvel é preciso aquelas ratoeiras de carregares em algum site, descarregares alguma app ou simplesmente basta saber onde é que tu estás através do IP ou whatever. Sim, isso também existem várias técnicas nesse caso do IP. Precisávamos no podcast provavelmente 5 horas, mas nesse caso em concreto, por exemplo, neste vídeo que eu estava a dizer que divulguei, das luzes e tudo mais, nesse caso temos sim cuidado em conseguir pôr determinados códigos que muita gente não sabe no telemóvel para proteger ainda mais e conseguir apagar essas conexões malignas que nós não desejamos ter no nosso dispositivo. E eu divulgo esse tipo de coisas. Obviamente que também em termos de WhatsApps, também divulgo coisas do estilo como vês a localização da pessoa. Por exemplo, em situações, obviamente eu aviso o pessoal sempre, só em situações em que é para algo urgente, por exemplo, obviamente fui raptada ou não sei desta pessoa e eu necessito saber porque estou numa discoteca, perdi uma amiga minha e eu necessito saber porque pode ter acontecido alguma coisa, ela pode estar agora numa situação de perigo. Não é para ser usado, eu alerto sempre nos meus vídeos, não é para ser usado com maus intuitos. Infelizmente, existe muita gente que faz isso. Nós estamos a rir porque nós estamos a pensar em fidelidades, etc. Mas existem muitos stalkers e... Sim. Por exemplo, houve agora o caso do presidente que foi ameaçado por um indivíduo que pediu 1 milhão para não matar o presidente. Sim, eu vi. Imagina, com uma técnica dessas seria provável ele conseguir... Essas situações são muito complicadas. Eu própria já sofri muito disso. Eu própria já fui perseguida na rua, tive situações mesmo más. Como assim? Tipo, conseguirem saber a tua localização e irem atrás de ti para... Sim. Eu própria já sofri disso. É uma situação muito delicada, realmente. Vez aconteceu algo assim mais grave? Não, nunca, não aconteceu. Quer dizer, aconteceu, posso dizer que aconteceu. Mas uma pessoa assediar-me mesmo na rua e chegar-me a tocar e a tentar puxar-me, portanto, uma situação mais física, né? já aconteceu. Ele via de quê? Via-te nas redes sociais? Sim, pelo que eu percebi, sim, era um stalker, digamos, mas um stalker que levava a nível mais hardcore. Sim. Só que excedeu-se completamente e o problema de ter muita exposição às vezes é esse.
é acabar por, pronto, este tipo de coisas acontecer. E eu estava realmente sozinha, mas eu nem tinha... Eu tenho um parque perto da minha casa e eu basicamente estava a ir para o parque para ir ter com uns amigos meus para depois irmos para Lisboa. E o que aconteceu foi que a meio do caminho, que o parque é 2 minutos da minha casa, e ele estava lá e... Já estou à espera. Já, sim, isso aconteceu uma única vez, ainda bem. Não voltou mais a acontecer, também tive outro tipo de proteção depois disso. Mas foi muito complicado para mim assimilar que era capaz, porque até então não tinha isso na cabeça, que as pessoas eram capazes de realmente atuar dessa maneira, porque só quando tu passas por uma situação é que tu tens a noção desse tipo de coisas. É engraçado tu falares nisso, porque nós, a nível de cuidados básicos, eu cheguei a fazer vídeos a aconselhar isso. Imagina, vieste treinar ao ginásio, ok, postas o conteúdo que queres postar depois de já teres saído do ginásio, vais ao centro comercial, etc. Ok, tiraste as fotos, fizeste o que tinhas a fazer, mas posta quando já saíste do local. Quando já saíste do local, é isso que eu faço. E acho isso uma proteção básica. É. Mas, pelos vistos, consegue-se ir a um nível avançado e descobrir a localização, sem estar atenta ao que a pessoa posta nas redes. É isso, sim. Isto foi eu passar por este tipo de coisas ao longo do meu percurso no TikTok, no Instagram também, fez-me ter uma outra noção das coisas e fez-me também ter gosto em fazer o conteúdo que faço agora. Sim, que é um alerta para as pessoas em tudo o que as redes sociais são. As pessoas lá está, não sabem o que é que as redes sociais conseguem fazer à nossa vida, né? Porque aquilo é basicamente uma janela aberta. É uma janela aberta. Aliás, é como o Elon Musk há pouco tempo disse, as redes sociais é uma extensão de ti atualmente. Sim. Eles sabem onde é que tu estás, lá está, como estavas a dizer, em relação às localizações, eles sabem com quem tu estás. Porque não é muito difícil de eu perceber, por exemplo, isto ao Facebook, até o Facebook já não é tão utilizado agora, porque pelo que eu sei, pelo menos eu já não utilizo tanto, mas ir ao Facebook e direcionar para o Facebook ou no Instagram e perceberes quem é a tua mãe, quem é o teu pai, se tu tens animais de estimação, se tu não tens, os teus, a tua família, onde tu naturalmente vais passar férias. Fazerem-te conseguem fazer um apanhado de toda a tua vida. Se for alguém realmente... se tens filhos, se não tens... Eu no Instagram, passas no Instagram de alguém que eu não conheço agora e eu consigo te dizer, ok, isto e aquilo, e não é muito difícil. Basta, obviamente, teres uma mente assim mais ampla em relação às coisas, ok, posso vir aqui para ver isto. E agora, ele nasceu em que dia? Ele o que é que fez ontem? Como é que fez? Que descrição é que meteu? Quais são as pessoas com quem ele lida? Dá para traçar um perfil e tudo. Dá para traçar o perfil dos teus melhores amigos e tudo. São as pessoas que têm mais interação contigo. Não é muito difícil. Não é muito difícil. E é isso que eu tento alertar. E é um dos temas mais polémicos atualmente. Exato. É esse. É uma nova dimensão. É uma nova dimensão. É um novo mundo que pode ser tão muito bom como perigoso. Exato. Tem os dois lados. Aspectos positivos como tem os negativos. Como tudo, não é? Exatamente. Temos que saber balancear, equilíbrio. É. A nível do teu processo, estavas inserida nesse grupo, continuaste e... Continuei e não posso dizer que não foi só por causa disso que explodi, foi também porque eu comecei a traçar um perfil meu próprio nas redes sociais. E é bastante bom começares a ter essa consciência, porque eu ao início obviamente que não a tinha, era ainda uma miúda, quer dizer, eu continuo a ser uma miúda, mas com uma consciência muito nada a ver com o que eu tinha anteriormente. E depois percebi que comecei a fazer meetings, os tais meetings, em Lisboa, no Porto, em Braga, com outros criadores de conteúdo. Aí comecei a ter uma maior dimensão da coisa, comecei a interagir pessoalmente com as pessoas, comecei a interagir pessoalmente com os meus fãs, comecei a dar autógrafos, comecei a comunicar com as pessoas diretamente, e isso aí dá-te outro nível
tinha outra bagagem e deixei de parte o grupo porque apercebi-me na altura que não era o melhor para mim para conseguir evoluir e entrar noutro patamar que eu ainda não estava. Começaste a direcionar mais o teu conteúdo? Comecei a direcionar mais o meu conteúdo, comecei a direcionar mais para a comédia porque eu percebi que estava a dar mais. Sim. Danças para mim não estava a dar, ironicamente, né, porque infelizmente no TikTok agora o que se vê muito também é muitas danças, muitas delas não muito aconselháveis. Isso também é outro tema polémico, né? Na realidade, porque muita gente aproveita muito a mulher, o ícone mulher. Era que eu te ia perguntar, estás a referir o facto das mulheres se exporem em demasia, né? Sim. E aproveitarem para ter os simples todos a Exato. Nós vemos vídeos a serem bloqueados no TikTok que não têm lógica ser bloqueados e depois esse tipo de vídeos não levam nenhuma infração. Porquê é que isso acontece? Para já é o algoritmo do TikTok. O problema todo está não só nas pessoas, porque está sempre, né? Porque são as pessoas que fazem com que a aplicação exista. Exato. Como também no TikTok. O problema está no algoritmo que o TikTok tem em inserir esse tipo de conteúdo que acham bom para uma determinada comunidade. Como é que eu tenho de explicar isto? Basicamente, na Europa existe um tipo de conteúdo. Na China, se fores ver, é tudo conteúdo de trabalho. Em várias partes do mundo, eles focam e formatam a sociedade de uma determinada maneira para um determinado benefício. Exatamente. E um determinado alcance. Okay. Isto tudo é estudado. É assustador pelo facto de as pessoas não terem noção do quão estudado este tipo de foco de conteúdo é. Manipulação, basicamente é isso. É manipulação. Temos um Brasil, vamos expor. Um Brasil de danças. Danças, funk, tudo o que está em voga nisso. O pessoal brasileiro, tudo o que é mais polémico, mais pranks, mais tudo o que é mais de brincadeira. Se fores para Portugal também é assim, mas nós apanhamos outro tipo de conteúdo mais fechado, um bocadinho mais fechado, mas ainda no mundo das danças, no mundo mais quente, né? E também com um conteúdo mais de aprender, mais empreendedor, mais monetário. Portanto, temos esses dois lados. O lado do dinheiro, que o pessoal se exibe muito, e o lado também das danças e tudo mais, que também pode ter esse tipo de conteúdo mais exibicionista, mas que provoca outro tipo de público, o público masculino. Aqui resguardam-se um bocado mais. Sim, exatamente, resguardam-se um bocadinho mais. Na China, Japão, toda essa área, o TikTok para já é completamente diferente, não sei se vocês sabem ou não, mas o TikTok tem um setor de vendas na China. Tem. Eu trabalhei como marketing specialist numa empresa, portanto, chinesa, e eu lidei muito com o pessoal da China, portanto, eu sei que existe esse TikTok e é um TikTok que não tem nada a ver com o TikTok português ou com o TikTok de outra parte do mundo. Ou com o dos Estados Unidos. Tem nada a ver, nada. Tens o setor de vendas, tens um foco só de jovens a trabalhar e os vídeos é tudo jovens a trabalhar em vários setores. É nada a ver, zero dança, tudo, completamente máquina, completamente, quase pronto, lá está, ditadura, é o que eles focam, eles lá praticamente. Na China tem uma rede especial própria, né? Que é a principal deles. Sim, tem. Não de ouvir que o Cristiano Ronaldo criou, que era para por exemplo, diferenças, cá nós temos o WhatsApp, lá eles têm o WeChat, tu não tens o WhatsApp lá. E eles bloqueiam-te quase diariamente as tuas redes sociais para estarem a par de tudo o que tu estás a fazer. É muito mais rígido cá. A noção de redes sociais lá não tem nada a ver com cá. Mais ou menos o que por isso é que é muito difícil também fazer na Rússia, ter uma internet própria. Sim, exatamente. É exatamente isso, sim. Só consomos a informação que nós te damos aqui no país. Só consomos a nossa informação e ficas, ciente só do que está aqui na bolha, sim. Se isso é um benefício, não, porque muito menos para os influencers mundiais, né?
para os influencers que querem passar para o internacional. Claro que isto é o maior desafio de todos, é nós conseguirmos adaptar enquanto influencers, tanto eu como o pessoal todo, a este tipo de ideologias para conseguirmos atingir mais público, fora do nosso alcance, fora de Portugal. O meu público foco é Portugal, obviamente, Brasil, lógico, Estados Unidos e pronto, os países de língua inglesa. E obviamente, sim, o resto da Europa, alguns países do resto da Europa. Ásia e tudo mais. Tenho já tido algum público, mas é muito complicado de conseguir englobar realmente tudo. Gravas alguns vídeos em inglês ou tradução em inglês? Eu ponho a tradução em inglês, consegue-se pôr atualmente, ainda bem, de antes não existisse no TikTok, nos meus vídeos consigo estar a falar português e consigo pôr uma tradução com legenda em inglês ou em qualquer língua que tu quiseres. Top. Tem que ter o idioma do teu telemóvel, vai de acordo com o resto. É engraçado, porque aquilo, a legendagem no TikTok aparece que quando tu atinges um certo número de views, eu não mexi em nada e aquilo aparece-me automático só quando a mim, o vídeo por acaso, começa a disparar. A mim, por acaso, apareceu-me automático, mas eu acho que tens uma técnica para ativar aquilo nas definições mesmo do TikTok, do teu perfil. Tu tens uma definição que é queres legendas ou não, queres o vídeo com alta qualidade ou não. Muita gente não põe vídeo com alta qualidade, por favor, ponham vídeo com alta qualidade. É super importante. Muita gente não põe aquilo, pronto, porque o TikTok... Sim, não só o TikTok dá destaque aos vídeos que têm alta qualidade. Praticamente só esses vídeos. Portanto, se vocês não tiverem isso nas definições, é melhor meterem. É outra dica que eu posso já estar a dar aqui ao pessoal. Yeah. E tem outras coisas, como por exemplo o tempo de vídeo também é muito importante. Quanto mais curto, melhor. 60 segundos é o melhor. Eu já tenho vídeos com destaques que já atingiram 1 minuto e meio. Isso é raro. Isso é muito raro, naturalmente é 60 segundos, porque o pessoal não tem muita paciência. Yeah. As pessoas não têm paciência. Hoje em dia não existe foco. Não existe foco. É completamente... Portanto, ou tu agarras as pessoas, ou esquece. Não consegues. Mandar uma introdução logo. Zé, como é que é? E depois introduzo. Por isso é que eu começo. Então, pessoal, como é que vocês estão? Vocês não vão acreditar no que eu vou divulgar hoje. Eu começo assim para atingir o pessoal também. O pessoal fica logo agarrado. E o pessoal, porquê é que tu falas tão rápido? Porquê é que isto está aqui? Não, eu falo e interajo. Eu também já sou muito extrovertida. Eu própria, o pessoal fica assim, como assim? Tu fazes este conteúdo? Tu falas tão rápido, tu falas isto e aquilo e isso aqui, desta forma, tão dinâmica, porque eu sou muito extrovertida, eu já sou assim, eu já sempre fui comunicativa, sempre fui muito extrovertida, sempre fui muito dedicada, tanto uma miúda de 14 anos a chegar da escola ainda teve que fazer 14 vídeos, 10 vídeos. Yeah. Era o TPC. Era o TPC e eu já tinha os TPCs, era o TPC número 2. Eu tinha muito essa vertente. Já desde muito nova, eu atualmente acordo cedo, não, vamos trabalhar nisto. Põe-me lá, trabalho, faço estratégia. Mindset. Muita gente não faz estratégia. Vou fazer isto hoje porque me apetece. É estas horas só porque eu quero. Não é assim. Há que haver estratégia. Eu tenho muita estratégia. Tenho um quadro no meu quarto. Ok, hoje eu vou fazer isto. A estas horas tenho este plano. E eu vou cumprir o plano. Eu sou muito assim. E é por isso, e é só assim que conseguem atingir objetivos. O pessoal não tem a noção do quão importante é haver uma estratégia. E teres essa organização para rentabilizar ao máximo o teu dia. Uhum. Tu depois continuaste a tua carreira, mas decidiste também ir para o ensino superior. Decidi. Foi aí que a minha parte de influencers foi muito abaixo. Foi uma fase de 3 anos, né? Obviamente, tirei a minha licenciatura, ainda por cima não na minha área de conforto, estava também na minha área de conforto, mas tirei fora, não fui fora de Portugal, mas pronto, perto de Espanha. Foi uma das fases que eu necessitava de passar na minha vida. Exato. E portanto foi algo que eu nunca me vou arrepender de passar.
foi fantástico, vida universitária, depois num mundo completamente diferente, conheci pessoas novas que até hoje estou com essas pessoas e para mim são das pessoas que me dão mais apoio e que me conhecem 100%. Mas aí foi uma quebra muito grande no que se trata à minha vida de influencer. Mesmo assim eu tentei adaptar, mas foi muito complicado. Porque é igual, não posso dizer porque eu já trabalhei, portanto eu também sei o que é estar a trabalhar e estar a adaptar conteúdo. É ainda mais difícil. Na universidade ainda consegues ter... Na universidade tu ainda consegues ter ali algum dinamismo e ainda consegues arranjar algum tempo extra, muito mais do que se estivesse a trabalhar, mas mesmo assim é muito complicado. Porque eu chegava a casa, né? Tinha as minhas coisas... tinha trabalhos, porque eu na universidade também era a nerd, ok? Na universidade eu também era a pessoa que estava sempre a produzir conteúdo para os outros e para mim os trabalhos e tudo mais, portanto não era só o produzir conteúdo, era a produção no seu geral, né? E eu estava sempre um bocado do estilo, eu quero gravar, cheguei agora à casa, muito bem, vou fazer os trabalhos, ia fazer os trabalhos, quando acabava de fazer os trabalhos, eu sentava-me para produzir e era automático, uma mensagem, Raquel, bora sair, Raquel, bora fazer isto, bora fazer aquilo, e eu era muito mais influenciada a ir ter com o pessoal e aproveitar as coisas com o pessoal do que começar a gravar. Diferente, porque ainda mais no caso em que tu foste viver para longe e que eventualmente muitos dos teus colegas também estariam nessa situação, acaba por ser sair da bolha dos pais, etc. Então é uma liberdade que não estão habituados, querem experimentar tudo e mais alguma coisa. Sim, eu por acaso sempre tive o meu pai muito presente nessa fase. Eu não tive muito tempo longe dos meus pais, aliás, sempre foram o meu maior suporte. Exato. Em tudo o que teve a ver com esta minha vida de influencer atualmente. Sempre foram, a minha mãe, como se disse em off, sempre foi a minha número 1, foi o meu primeiro like, foi a minha primeira partilha, foi a minha primeira experiência, foi ela que me disse, olha, tu se calhar deverias melhorar nisto, ou dizer melhor, ou transmitir melhor esta ideia desta forma, e eu dizia, talvez tenhas razão, vou experimentar desta maneira. Portanto, eu ouvia, eu não ficava do estilo, mãe, tu não percebes nada disto, cala-te, mas aí, não, eu ouvia tudo o que me tinham para dizer de negativo e eu tentei transformar isso em algo positivo, portanto, evoluir, neste caso. Isso é importante referir porque ter o apoio dos pais faz toda a diferença na dinâmica. Lá está, depois depende também a aceitação que os pais têm para com este mundo, porque muitos, infelizmente, ainda não têm a noção de quão benefício pode ter, obviamente, também como não têm a noção do medo, sim, exatamente, como têm muitos medos, e eu também consigo perceber esse lado, como têm muitos medos, acabam por querer que os filhos não apoiar nos filhos nesse aspecto. Se os filhos quiserem, obviamente, ter algum tipo de retorno monetário ou fazer disto algo sério, né? Ou então um hobby, porque até em hobbies às vezes os pais podem... Sim, um hobby rentável, sim, pode ser um hobby rentável. Só que normalmente os pais só quando começam a ver o fruto é que... sim. Aí é que mudou a postura, a perspectiva, ao final isto até que é bom. E se calhar esquecem-se um bocado dos lados negativos. E se calhar aí é que ocorrem os lados negativos, sim. Mas pronto, isso é como tudo na vida e o pessoal tem que ter sempre consciência e estar sempre informado das coisas onde se mete. É um bocado por aí. Falando nesses perigos, tu tiveste muitas tentações no mundo universitário? No mundo universitário eu apanhei pessoas de todo o tipo. Whatever. Não, por acaso eu sempre fui uma pessoa muito focada e eu sempre tive de ter muito cuidado comigo mesma porque eu não peso muito e também em termos de bebida, só se fosse em termos de bebidas, nunca me meti, nunca fumei, por exemplo, nunca tive essa experiência, nem pretendo ter.
sempre fui uma pessoa a votar mais pelos hábitos saudáveis, incluindo na alimentação. Atualmente, não posso dizer que sempre fui assim porque seria a mentir, obviamente, mas atualmente na alimentação tenho andado com tudo muito mais equilibrado, muito mais saudável do que de antes, que era fast food, que era constantemente ali hardcore em coisas que eu não tomava atenção, que podiam ser muito prejudiciais para mim. Eu, por exemplo, não posso beber café, não posso beber nenhum tipo de energético, portanto, já sou muito acelerada, acho que se nota. Acho que se nota que sou muito acelerada, sou muito fogo, então é muito complicado. Aliás, se eu bebesse qualquer tipo de energético, eu vou para o hospital no segundo a seguir. Portanto, eu não posso mesmo. Isso já aconteceu, portanto, eu sei que não posso consumir. Exato. Portanto, eu nunca consegui me meter também nesse mundo que estavas a referir. De desencaminhado, sim, em que o pessoal. Mas sempre lidei com esse tipo de pessoal também. Portanto, não soubeste manter na tua água. Mantinha-me na minha água, estava na minha, mas o pessoal continuava a estar comigo, convivia na mesma, falava sobre as coisas. Não perdias a tua identidade. Não perdia nunca a minha identidade. Isso foi regra número 1 desde sempre, e os meus pais sempre também focaram muito nisso. Nunca percas a tua identidade, porque isso é o bem mais precioso que tens e é isso que vai te fazer evoluir. E eu sempre foquei-me nisso e sempre vou estar focada nesse aspecto, nesse conceito que para mim é o conceito base. Não é? Tu assim, pronto, com essa hiperatividade e ao teres tantas tarefas, alguma vez tiveste um burnout ou algo do género? Já. O meu maior burnout foi quando eu me fui mais abaixo, foi quando eu estava já nesta vida. Portanto, eu já tinha... eu diria que eu fui mais abaixo quando, a meio da licenciatura, que eu percebi-me... portanto, quando eu fui mais abaixo foi a meio da licenciatura e eu percebi-me literalmente que eu... Como é que eu ia te explicar isto? Eu, basicamente, queria estar a evoluir mais nesta vida de influencer e não conseguia. E eu percebi-me que era algo que eu queria fazer não só como hobby. É algo que eu gostava mesmo. O meu coração dizia, não, é aquilo. Mas senti-me estagnada por estar a fazer uma coisa que ia ser supostamente, segundo a sociedade, bom, para eu ter um emprego estável, para eu ter isto ou aquilo, mas que não estava a ser bom para mim. Portanto, eu estava ali numa guerrilha entre a universidade e eu. E o que é que eu realmente gosto de fazer. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu às vezes pensava, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas eu nunca pensei em desistir da licenciatura. Nunca pensei em desistir daquilo e fazer até ao final. Porque quando eu me comprometo com uma coisa, faço até ao final. Dada a missão cumprida. Dada a missão cumprida mesmo. Porque também, imagina, pronto, são 3 anos intensivos. Porque também a minha licenciatura... obviamente o meu hobby, aquilo que eu faço enquanto hobby, que agora já posso não considerar tanto como hobby, né? Já faço isso também como vida, né? Eu também fazia na minha licenciatura, eu tirei marketing digital, portanto design de comunicação e audiovisual, portanto tinha tudo a ver. Eu estava a criar as ferramentas, precisamente para conseguir atingir o objetivo. Portanto, eu estava dentro do meu meio, só que queria evoluir logo a partir dali e trabalhar hardcoremente para isso e não conseguia porque era muita coisa, era muito estudo, eram muitos projetos que eu tinha que fazer e obviamente alguma coisa tinha ficado de lado e a prioridade era a licenciatura naquele momento. E foi aí que eu tive porque eu fui-me abaixo bastante, mas não foi só aí. Eu fui-me abaixo depois de acabar a licenciatura, depois dessa fase da minha vida. Eu fui-me completamente abaixo, precisamente porque eu não estava bem com as mensagens que me mandavam constantemente pelo Instagram e pelo TikTok de imensa gente, pessoas invejosas, pessoas que não têm mais nada que fazer da vida senão criticar os outros e a evolução dos outros. Então eu tive muitas dessas fases. Começaram-te a dar aceito porquê?
Não houve um porquê. O pior disto tudo é que não há um porquê. Eu comecei a produzir, aí nessa fase eu comecei a iniciar o meu conteúdo que eu estou agora, dos sites, aplicações e tudo mais, e que é um conteúdo que ajuda as pessoas, que não é um conteúdo que te expõe muito, né? Portanto não é um conteúdo daquele muito feminino, é mais até um conteúdo masculino, que olhando assim... Menos, estás a ver? Eu gosto de olhar na igualdade de géneros em todos os sentidos. Realmente existe mais homens a produzir esse tipo de conteúdo. Nesse contexto que eu estou a referir, sim. Não vejo mal nenhum em uma mulher produzir esse conteúdo. Lá está, tínhamos falado da mentalidade em Portugal, um bocado retrógrada, um bocado fechada. Então, se calhar, tal e qual como quando vem uma mulher a falar de futebol, que é isso? Está a querer aproveitar eu acho a onda para falar do que não deve falar, mas para subir. Eu acho que o problema é esse. Eu acho que há um grande problema nesse aspecto, e o principal hate foi muito por causa disso. O que é que tu estás a fazer se produzir esse conteúdo? Faz, mas é dancinhas. Porquê não fazes dancinhas? Ou não sei o quê. Então porquê é que eu não posso produzir esse tipo de conteúdo? Porquê é que eu não posso demonstrar às pessoas coisas de tecnologia? Porquê? Porquê é que eu não posso divulgar sites? Porquê é que eu não posso divulgar aplicações? Porquê? Porque só os homens percebem disso? Não! É engraçado tu falares disso, porque eu também recebi o mesmo tipo de feedback. Como a minha base é fitness, sou personal trainer, etc., então tinha que me limitar ao nicho. Só falar de exercício físico, só falar de alimentação. Quer dizer, eu não posso ser um ser humano com várias perspectivas, um empreendedor, whatever, que eu quiser explorar. Exato. Porque sou um gajo do ginásio. As pessoas limitam-te àquilo que te viram fazer e vingar. E depois esquecem-se que a outra pessoa tem várias vertentes. E foi isso que por acaso eu expliquei num dos vídeos que eu há pouco tempo comecei. Porque eu tenho várias vertentes, não é só produzir produzir vídeos de sites e aplicações para o cotidiano das pessoas. Também é, obviamente, moda. Eu gosto de estar bem arranjada, eu gosto de produzir conteúdo de moda no Instagram, eu divulgo marcas, portanto, o meu Instagram não tem interligação com o meu TikTok. Tem, no que se trata aos stories que eu ponho, à divulgação que eu faço do vídeo que eu publiquei no TikTok, mas o meu Instagram é muito mais divulgação de marcas e de roupa e tudo o que tem a ver com lojas online. Eu faço esse tipo de parcerias com as lojas, com a Shein. Atualmente o pessoal está todo doido com a Shein agora. Esta camisola por acaso se quiserem. A referência e tal. Eu ponho, portanto, eu tenho várias vertentes, não é só esta vertente que o pessoal acha masculino, mas voltando ao tema do hate que eu levei, foi muito agressivo, até de mulheres a terem essa perspectiva. Um bom suporte. Sim, pronto, imagina, tu pensas, o que é mais lógico, talvez, ok, o homem vai lá, não, este conteúdo, tu não percebes nada disso, isso aí, sim, quer dizer... Existe muito essa mentalidade. Existe, em Portugal existe, e o meu público, a maioria, é português. Diria que atualmente está nos 60-70% português. E aquilo às vezes é fogo. Pronto, e depois tem os outros lados, não são os haters, são aquelas pessoas que abusam, né? E estão constantemente a enviar-te mensagens e tu quase que és obrigado a bloquear a pessoa. Mas enviam-te muitas mensagens a faltar-te ao respeito? Sim. Conteúdo sexual? Sim. É muito complicado. Nesse aspecto aí eu também tive que me adaptar. É realmente mau dizer isto, tive que me adaptar a isto, mas a realidade é que tu, se não te adaptares e se para ti isso for algo que te vai deitar abaixo, e eu percebo disso, se for algo que te vai deitar abaixo, porque obviamente que chegou-me a deitar, porque senão eu não estaria aqui a falar sobre isto, né? Se for algo que te for a deitar abaixo, tu vais sempre abaixo todos os dias. Eu tenho diariamente no Instagram imensos pedidos de mensagens de imensas pessoas, e aquilo que eu tento fazer é, lá está,
saber separar muito bem as coisas, bloqueado, e mesmo assim é muito complicado, porque tu não consegues estar sempre a bloquear toda a gente, né? Portanto é algo, é ali é um desafio. Portanto é mais ignorar, ir limpando toda a caixa que tu tens de entrada. Tens que blindar a tua mente, tens que ficar imune a isso. Sim, ficar imune a esse tipo de coisas. São parasitas da sociedade, não é? Simplesmente ignorar, e obviamente tu estás a ver, o mais difícil é tu estares a ver a mensagem e tu teres a tua mente a tentar ignorar a situação, porque é muito complicado isso acontecer, é muito complicado treinar a tua mente para isso, mas o que eu fiz foi mesmo isso, foi, ok, Raquel, esta pessoa não acrescenta nada a ti, ignorar, bloquear, é isto, ponto, acabou. E quando não tens paciência para bloquear cerca de 200 ou mais pessoas, simplesmente ignoras, continuas com a tua vida e continuas a proteger aquilo que é teu e que estás a construir, ponto. É tipo assim, a pessoa tem que também proteger nesse aspecto. Pronto, com um nível de atividade muito alta, conseguiste arranjar tempo para ter alguma relação, algo do género? Ai, relações, esse tema. Well, bem, em termos de relações, isso é um tema muito delicado. Isso é um tema delicado para mim. Eu sou uma pessoa muito focada, então sim, eu obviamente que também tenho a minha vida pessoal e eu foco muito na minha vida pessoal também, e dou muita importância porque é isso que é aí que está a nossa base, é aí que estão as pessoas que nos apoiam quando nós estamos mesmo lá em baixo. Portanto, sim, eu dou espaço a isso. Não é que atualmente esteja com alguém, mas eu dou espaço para que isso possa vir a acontecer, sem dúvida. Tu tens, com a experiência que vais tendo, tens mais dificuldade em confiar, em abrires a janela a alguém? Não. Não? Não. É muito difícil para mim abrir a janela a 100% a alguém ou até mesmo a 60%, 50%. É preciso eu ter uma bagagem com essa pessoa. E é preciso criar essa bagagem com essa pessoa para eu conseguir dar esse passo. Por completo. Por completo, sim, é muito complicado. Porque eu própria já fui, como muita gente já foi, enganado e iludido nesses aspectos. Em relação até mesmo em amizades. Isso pode já ter acontecido. Aproximarem-se de ti só com segundas intenções. Sim, só com segundas intenções. Sim, sempre foi assim muito complicado. Parece inversão cordeiro e depois... Exato, sim, sempre foi muito complicado. Nunca quis tornar essas situações públicas. Muita gente também veio, muita gente faz aquela situação do estilo, eu sou um coitadinho porque passei por isto. Eu não sou muito assim, passei por isto, muita gente já passou também e é a seguir em frente. sempre fui muito fria e nesse aspecto, ou melhor, nem sempre, isto foi uma evolução, lá está, como estou sempre aqui a dizer, foi uma evolução. Fui evoluindo até tornar-me fria nesse aspecto e dizer, não, isto é assim, pronto, se não me queres na minha vida, ok, queres na minha vida, ok, então faz por isso. Estando numa relação e pegando nos vídeos, alguns que tu fizeste, do WhatsApp, de conseguir ver com quem é que a pessoa está a falar. Eu sabia que era essa questão, assim. Ou o facto de saberes a localização da pessoa. Tu alguma vez fizeste uso dessas ferramentas numa relação? Não, porque eu comecei a divulgar, quando comecei a divulgar e a descobrir este tipo de coisas, eu já não estava numa relação. Sorte dele, não é verdade? Sorte dele. Mas sim, essas ferramentas são bastante úteis, mas eu opto sempre, o meu primeiro pensamento é não utilizar, porque eu acima de tudo tenho respeito pela pessoa com quem eu estou e confiança. Não confias? Sim, é o seguinte, obviamente se eu começo a desconfiar, se tiver numa relação, ou até mesmo em amizade, lá está, estou a falar nos dois pontos, se eu estiver a desconfiar de alguém, esse alguém, o que eu tenho a fazer é falar diretamente com a pessoa. Essa é a primeira coisa a fazer. Não é mensagens, não é chamadas, esquece. É falar diretamente com a pessoa pessoalmente. É aí que tu percebes
tudo da pessoa. Exato. Que eu também, pronto, eu tenho, o meu life hacking não é só os sites e aplicações, muita gente também pensa isso, não é só isso. O meu life hacking também é em termos comportamentais, porque eu próprio estudo o comportamento e a linguagem da pessoa. Eu estudo mesmo, aliás, é das coisas que eu gosto mais de ler sobre. Então eu prefiro, para tratar esse tipo de situações muito mais pessoais, emocionais, que vão realmente talvez fazer com que eu fique muito triste, ou o oposto. Eu trato pessoalmente com a pessoa e quanto mais com a pessoa que tens de tratar fizeres isso, melhor, e quanto menos pessoas envolveres nisso, melhor. Já tiveste alguma desilusão com algum influencer com quem vocês criaram um conteúdo e depois se revelou? Oh, tanta gente. Tanta gente já passou por mim e eu deixei. Eu acho que as minhas maiores desilusões nem foram assim algo que possa ter sido muito mais escândalo, muito mais o que é que se passou com isto, porque é que ele reagiu assim e que outra pessoa denegriu a outra. Acho isso completamente fora. Eu acho que as minhas piores desilusões foi essas pessoas deixarem de ter contacto comigo. Acreditavas que tinhas ali uma amizade e... Sim, porque na altura a fama e o ter em público era muito mais valioso do que evoluir com os outros que tinham potencial. E eu não via isso, eu via que os outros tinham potencial, eu podia evoluir com eles e fazer uma coisa maior. Portanto, isto lá está, são escolhas que as pessoas fazem e eu não sou nada contra, lá está, eu segui com a minha vida. Mas, por exemplo, eu na altura do Musical.ly andava muito no meio das teams, sabes, que faziam muitos grupos de TikTokers, neste caso musers, antes chamava-se musers conhecidos, e fazia-se muitas teams. Havia o Leite, o Team Leite, o Tiago Leite, não sei se já tinhas ouvido falar dele, a Jiménez, a Team Estrada, não? A Team Estrada também, eu estou a falar de todos na realidade, a Team Estrada também. Portanto, eu estive sempre inserida mais no background nesses grupos e conhecia-os e saía com eles e criava conteúdo com eles. E a Team Estrada tem... como é que se chama? Agora não estou a lembrar do nome. Meu Deus. A Team Estrada de antes tinha... não tinha o Bruno Gomes, calma. Estou-me a tentar lembrar do pessoal. Por exemplo, a Constança Ariza, ou até mesmo... Agora estou-me a esquecer do nome. Ai, que raiva. Que raiva, juro, a sério. Pronto, o pessoal todo dessas teams todas eu conhecia, portanto não... eu basicamente estava mais no background. Nunca fui muito de estar sempre a sair com eles. Sempre fui um bocado mais reservada e a criar a minha própria cena. Sentias que nessas teams ou whatever, que havia só ali um motivo de interesse individual, ou que havia mesmo convívio original das pessoas terem, ou era só mesmo aquela ambição, não, vou usar estes para crescer e... Nessas teams havia sempre interesse individual, obviamente. E o que é que eles estavam lá a fazer? Estavam lá a fazer também porque havia amizades que eles realmente criaram, sim. Mas não é só isso. Havia um interesse individual porque eles próprios beneficiavam-se uns aos outros. Mas isso é normal, eu faço isso. Isso é normal acontecer. Só que lá está. O problema é que quando isso acontece em excesso. Eu referi no facto de usar e depois, ok, já queria e... Isso é complicado, mas eu por acaso nunca tive ninguém que usasse e abusasse, porque eu nunca deixei. Eu crio sempre uma barreira e nunca deixei que isso pudesse acontecer. Nunca.
Obviamente que a única coisa que aconteceu, lá está, e que acabei de dizer, foi mesmo isso, foi em termos de amizades, eu ficar completamente destroçada por pensar que eles estavam ali mesmo porque gostavam de estar comigo, e afinal não, era porque eu tinha ganho destaque e queriam um vídeo comigo, ou porque queriam mais comentários, ou queriam mais fama, e isso aí, pá, bem podem chegar mais gente assim que eu não vou ligar nenhuma. Faz parte do crescimento. Pronto, é o que é tentar aproveitar, porque há muito pessoal que tem isso como ideal, né? Idealizam esse determinado objetivo e, como não sabem como chegar, tentam pelo motivo mais fácil, né? Que é entrar na vida social das pessoas que já estão lá no topo, ou que já estão a bater. E isso aí, pronto. Querem subir a galope. É, sim. É um bocado complicado, sim. A nível de aplicações, o que é que aconselhas numa relação as pessoas se quiserem estar com o namorado ou a namorada sob controle? Sob controle. Bem, no WhatsApp existe uma definição que já te ajuda a saberes mais ou menos onde a pessoa está. E no Facebook é a mesma coisa. O pessoal, eu acredito que o pessoal soubesse disto, já começava agora a instalar rápido o Facebook. De certeza. Vou instalar já o Facebook agora. De novo, porque no Facebook atualmente consegues ver a localização da pessoa, onde a pessoa esteve e onde a pessoa está. Na parte das defininis. Agora teria que estar aqui a dizer mais ou menos. Eu tenho um vídeo no TikTok. Tu no Facebook, a mulher chegou, teve acesso ao telemóvel do namorado e consegue ver o itinerário. Consegue ver o itinerário, consegue. Fui trabalhar. Mas para isso era necessário a pessoa ter acesso ao telemóvel físico da outra pessoa e modificar certas definições dentro das definições do Facebook, ou até mesmo do WhatsApp, que no WhatsApp também dá para fazer. No Instagram não dá para fazer este tipo, no que se trata das localizações, ok? Mas há outras técnicas no que se trata ao online, no que se trata às visualizações, se viu ou não viu, pronto, nisso aí também dá para fazer. Também dá para esconder chats no Instagram. Isto aqui é um mundo. Isto aqui é um mundo. É um monte de coisas que eu fui descobrindo, porque eu faço um estudo de todas as aplicações que servem para esse tipo de coisas, ou até mesmo, só mesmo para... até mesmo faço divulgação, não é só disso, é de aplicações para o pessoal estudar, para estudar, para saber cenas do Wi-Fi, para construir. Ainda há pouco tempo fiz um vídeo que agora está a bombar, que é para tu conseguires construir o teu próprio equipamento, se ele avariou ou não, pronto. Pode ser só construir porque queres construir equipamento, ou imagina que o teu iPhone avariou. Tu consegues chegar lá e naquela aplicação que eu disse, neste caso nem foi a aplicação, também tem aplicação, mas é mais o site, eles têm lá toda a diretriz de como conseguires construir o teu iPhone, ou pôr ele a funcionar por causa da bateria, por causa de outra coisa qualquer. Pesquisar onde é que está... Eu foco em várias vertentes, nessa que obviamente há muita polémica das relações, mas também das redes sociais e tudo mais, mas também nessas questões práticas do dia-a-dia, que já ajudei imensas pessoas com isso. Portanto, há todos os dias tenho pessoas a dizer obrigada por teres divulgado isto, ajudaste-me a melhorar o meu PC num determinado conceito ou numa determinada coisa, o meu PC agora está mais rápido, ou o meu telemóvel agora consegui com que a bateria tivesse ressuscitado, digamos. Yeah. Portanto, coisas assim práticas do dia-a-dia, ou até mesmo para estudo. Oh meu Deus, eu tenho um teste de matemática amanhã. Eu era horrível na matemática, Dan. Tenho um teste de matemática amanhã, o que é que eu faço? Não sei o quê, qual é a aplicação para eu conseguir estudar isto? Toma a aplicação para conseguir estudar isto. Pronto, qual a aplicação para conseguires fazer textos e redações sem mexeres zero? Sem sequer fazeres pesquisa. Tu consegues fazer redações automático. Sem fazeres pesquisa nenhuma.
sobre exatamente em português de Portugal, atenção, não é português brasileiro, porque muitas dessas aplicações são pagas e eu só divulgo aplicações não pagas. Exato. Para conseguir fazer esse tipo de live hacking em que tu não tens que ter tanto trabalho a fazer as coisas. Pá, por exemplo, lá está, eu quero fazer uma redação sobre o 25 de Abril. Tens aí a redação que estão a fazer por ti e tu não estás a fazer pesquisa nenhuma. É um AI que está a retirar do Google essa pesquisa e inserir lá e tu a única coisa que tens que fazer, faz o resumo com as páginas que tu quiseres e aquilo a única coisa que tu tens que fazer é, ok, está bem, logo no final, exato, trabalho, por isso é que o pessoal todo ali a bater. Está o pessoal todo com a vida facilitada. Yeah. Não, mas that's the point, aliás, nós estamos a chegar a essa geração em que nós temos a vida facilitada, mas nós também temos de ser inteligentes e saber com o que lidar e com o que utilizar, né? Não é só... É engraçado porque estamos a ficar iludidos dessa forma, mas parece que cada vez as notas na escola são piores. Pois, isso é um bocado estranho, vou ser muito honesta. Quer dizer, eu não posso falar por mim, eu sempre fui muito nerd e sempre fui muito focada no estudo. Desinteresse, não sei. Sim, eu acho que as pessoas estão a ficar, o grande problema é que as pessoas estão a ficar cada vez mais preguiçosas, talvez, em certos aspectos. Eu não diria todos, porque as pessoas, pelo menos o pessoal com que eu lido e tudo mais, são pessoas que querem investir neles mesmos, são pessoas, lá está, eu lido com pessoas que têm um bocado o mesmo mindset que eu. Exato. Mas eu também vejo muitos jovens a não quererem satisfazerem-se com pouco, a não quererem mais, a não quererem evoluir, a estarem no seu, simplesmente limitarem-se a estarem na cama ou no seu quarto, no telemóvel e não estão a fazer nada com o telemóvel, de produtivo. Nada que os possa fazer chegar a algum lado, exatamente. Uma das coisas que falta mais é ter objetivos hoje em dia, não é? Sim. Sem objetivos perdes a razão de andares aqui. Exato, sem objetivos perdes a razão de estares aqui, tu estás a perder tempo. Estás a perder tempo, estás a perder experiências, estás a não evoluir, pronto. E é isso que a pessoa nunca deveria optar. É esse o caminho que a pessoa nunca deve optar. Tem que ser proativo. Quando eu questiono, há amigos meus que vêm questionar-me, olha Raquel, tu realmente um bocado mais em baixo, diz-me lá, o que é que achas que eu devo fazer nesta questão? E eu digo sempre, tudo menos ficares parado. Sempre, arranja alguma coisa para fazer. Nem que tu saibas que só vais fazer essa coisa durante uma semana. Tu não sabes o que é que isso vai dar. Tu não sabes que pessoas é que podes conhecer nesse caminho. Uma semana é pouco, parece pouco, mas não é. Não, e se rentabilizares bem, exatamente, pode ser que o fruto valha a pena. Pronto, é esse o mindset. É esse o mindset que também quero transmitir às pessoas, obviamente. Aqui só mais uma pergunta. Existe muita infidelidade hoje em dia. A nível de aplicações, existe forma de esconderem as aplicações no telemóvel? Um dos meus últimos vídeos foi acerca disso. Está agora com mais de 100 mil visualizações e bastantes likes, mais metade de likes. E realmente, sim, existem muitas formas. Se quiserem ver, muitas dessas formas estão no meu TikTok. Estão mesmo no meu TikTok, Rachel Official ou EFCL, ok? Mas existem muitas formas de fazer isso. Até mesmo nos próprios dispositivos já vêm com aplicações para conseguir fazer isso, e o iPhone. Mas que é tipo um cofrezinho onde tu guardas? Também dá para fazer em várias formas, dá para instalar uma aplicação. Tem lá o Tinder a instalar. Exatamente, é isso mesmo. Dá para fazer uma aplicação que, por exemplo, é uma aplicação fake, que é uma calculadora. Não é uma calculadora como está a calcular, não é? Mudas o... Basicamente, tu lá, aquilo é uma calculadora mesmo real. Aquilo, fazes tipo 5 vezes 5, fazes 10 vezes 10, aquilo dá o cálculo. Mas se metes o código específico, abre-te um telemóvel inteiro completamente dentro do teu telemóvel. Isso não era, antigamente não era conhecido como o jailbreak, ou o que era? Era, sim, só que ultimamente, lá está, em Portugal eu não vejo ninguém a fazer este tipo de conteúdo. Só que se fazias isso, depois acontecia qualquer coisa ao telemóvel, não era? Antigamente sim, porquê? Porque as aplicações não estavam tão evoluídas, tu não conseguias
Não conseguias fazer upgrades. Sim, exatamente, não conseguias fazer upgrades, não conseguias retirar as fotos às vezes de lá, isso deu muitos problemas também por divulgação de muitas imagens que ninguém queria que vissem, né? Portanto, isso aí, lá está, essas aplicações que agora já evoluíram e que ninguém está a falar, eu estou a falar agora. Eu decidi focar nesse conteúdo. Eu basicamente peguei num conteúdo que eu realmente gosto e tenho gosto em divulgar pelo pessoal e estou a dar um upgrade que as pessoas não sabem que existe, mas existe e evoluiu e está agora a funcionar plenamente bem. Pronto, lá está um telefone dentro do telefone em que tens imagens, consegues pôr vídeos, consegues pôr aplicações, consegues fazer tudo. A pessoa, a empresa que cria essas aplicações tem acesso a tudo o que é posto lá? Essas aplicações essas aplicações têm graus de privacidade iguais às que as aplicações de redes sociais atualmente têm. Obviamente, como eu te disse inicialmente, tudo é falível. No entanto, no que se trata ao foco dessas aplicações, é a mesma coisa do que, expor no Instagram, basicamente. Só que é privado teu, portanto, ninguém vê, ok? Ninguém vê aquilo que tu estás, a não ser que alguém saiba o teu código e vá ao teu telemóvel e saiba exatamente onde está, né? Saiba a técnica, obviamente. Porque se não souber, é muito dificilmente alguém vai descobrir aquilo. Porque só tu sabes o código, aquilo é altamente privado. Portanto, o que eu divulgo, todas as aplicações que eu divulgo são altamente privadas. Portanto, há algumas delas pagas, outras não. Portanto, há aqui o benefício, se alguém estiver mesmo desesperado e quiser mesmo investir dinheiro naquilo, investe, é decisão da pessoa. Outras não são gratuitas, mas obviamente temos que sempre ter consciência que as gratuitas são mais falíveis. E tem mais limitações. Tem mais limitações, mas eu divulgo na mesma. Pronto. Para o pessoal, olha Raquel, estou com isto, olha, utilizas esta técnica. Mas isto também existe, este tipo de decks também existe mesmo dentro do iPhone. O iPhone já vem com coisas que tu podes utilizar para fazer isto, para mascarar uma determinada aplicação. Por exemplo, aquela aplicação que tu vês logo no teu telemóvel, à primeira vista, tu vês e é uma aplicação que parece de um banco ou alguma coisa que tu tens mais privada tua, que a pessoa ao pegar no teu telemóvel não vai logo clicar, ok, ou é o relógio ou assim, portanto nada de interessante, e na realidade ao clicares afinal não é isso. Afinal é o Tinder ou assim. Numas versões antigas dava para alterar a imagem, não é? Sim, mas atualmente também dá. A imagem da aplicação. Eu expliquei isso há pouco tempo também no TikTok. Atualmente também dá para fazer esse truque no iPhone. No iPhone e no Android. O Android acaba por ser ainda mais fácil, não é? No Android é muito mais fácil. Sim, é ter tudo desbloqueado no iPhone. Quando eu publico coisas do iPhone, por isso é que quando eu publico coisas do iPhone o pessoal fica tudo com hype, porque no iPhone às vezes é muito mais difícil fazer este tipo de coisas. Eu por acaso tenho iPhone e o que é que eu agora pesquiso mais? De iPhone. Então, se tivesses que aconselhar alguém a ter entre um iPhone e um Samsung, um Android, qual era a tua opção? Tenho os dois. Não, imagina, eu não sou mais time de um do que do outro. Óbvio que o iPhone, atualmente, o iPhone é mais elite, digamos, o pessoal está muito mais virado para isso. Está 10 anos mais à frente do que o Android em muitos aspectos de tecnologia. Mas pronto, eu não gosto, sei lá. Eu obviamente que segundo isto, obviamente que eu sou mais time iPhone, mas Android tem um sistema tão amplo para fazer tanta coisa. Exato. E não te bloqueiam tanto e não te chateiam tanto como o iPhone, então há aqui vários aspectos positivos e negativos a equilibrar os dois sistemas. Portanto, eu apoio os dois sistemas, mas sim, o iPhone sem dúvida está 10 anos mais à frente, 10 anos ou 20 anos mais à frente, e consegues ali ter uma maior privacidade e uma melhor gestão de tudo, da tua vida, neste caso. Portanto, aqui uma pergunta que há bocado esqueci de fazer. Tu tinhas uma conta musical e /TikTok já enorme, ramificada e tudo.
Depois o que é que aconteceu? O que é que fez a conta ser banida, apagada? Eu tive uma conta... E como é que tu ficaste? Como é que tu reagiste a essa situação? Meu Deus! Eu tive essa conta durante 6 anos. Foi 6 anos de trabalho. Essa conta eu tinha... eu estava com... a caminho dos 400 mil. Estava com 300 mil e tal e 10 milhões de likes. Foi muito trabalho. Desde muito nova, né? Foi a conta com que eu iniciei tudo, com que eu tive aqueles destaques todos mundiais. Foi a conta que eu tive todos os destaques praticamente, até acontecer o que aconteceu. Até hoje não soube o porquê. Eu contactei mesmo com o TikTok, eu tenho contactos mesmo com as equipas diretas do TikTok. Existe uma equipa que gera o conteúdo em Portugal ou ainda não existe cá? Ouvi dizer que eles vão construir uma base ali em Oeiras. Sim, mas eu não sei até que ponto é que isso vai mesmo acontecer ou não. Era necessário termos um país que quisesse investir nisso. Pronto, tem que ser. Claro, em vez de investir no Papa. Eu ouvi dizer que eles iam fazer um edifício do TikTok ali ao pé da universidade, ao pé de Carcavelos. Eu também ouvi dizer isso e eu gostava muito que isso acontecesse, porque eu própria invisto na aplicação, portanto seria muito bom que isso acontecesse. Mas eles têm equipas que focam em vários países. Por exemplo, eles focam muito no Brasil e Portugal. Já vi que a equipa brasileira que geria Portugal. Eu falei principalmente com uma das equipas do Brasil e dos Estados Unidos. Ou seja, falei ao todo com 2 equipas e não deu resultado nenhum. Disseram-me que foi um bot que estava a fazer uma limpeza e sem querer bloqueou uma conta verificada que era a minha. Bot. Estás a ver segurança, né? É muito complicado. Mas o que é que acontece depois? Eles não conseguem reverter? Eu questionei isso depois, tive 4 meses a tratar da recuperação da conta, para nada, porque não consegui recuperar nem a conta, nem os vídeos que eu tinha na conta, porque naturalmente, mesmo que te eliminem a conta definitivamente, tu consegues ter um backup dos vídeos todos, portanto, recuperar os vídeos todos. Não, isso não aconteceu. Portanto, nem os vídeos eu consegui recuperar para voltar a publicar noutra conta, como também proibiram-me também de criar nova conta no TikTok. Quando a tua conta é banida agressivamente, pronto, lá está, como eu disse inicialmente, não sei se te disse em off ou se disse aqui, mas pelos vistos foi porque uma quantidade enorme de pessoas juntou-se, decidiu-se juntar, estava com muita dor de cotovelo, ou pronto, não estavam a gostar. Então começaram a denunciar os meus vídeos e a fazer-me uma catrefada de porcarias e foi necessário um bom tempo para que isso acontecesse. E depois, pronto, aquilo foi tudo ao ar. Não é que me tenha dado um grande damage, porque apercebi-me que os seguidores que são fiéis a mim, os seguidores que são mesmo fiéis a mim, continuam a seguir-me, exatamente da mesma maneira, exatamente da mesma forma. Quando tu crias o teu público, a tua fanbase, tipo... Sim. Independentemente se acontece esses episódios, ainda voltas mais forte. Exato. Não, e realmente voltei, não é que eu tenha recuperado tudo o que perdi no que se trata ao número de seguidores, mas por acaso o meu foco não é muito esse, porque eu consigo aumentar de seguidores facilmente, principalmente atualmente que o pessoal reconhece e sabe o tipo de conteúdo que faz, que eu faço e sei lá, eu basicamente as pessoas conhecem pela voz. Conhecem por isso, portanto já não é só, até no Instagram, eu não li conteúdos, como te disse há bocado, eu não li conteúdos e até no Instagram o pessoal reconhece-me nos stories, olha, tu és aquela rapariga das dicas, porquê? Por causa da minha voz, porque eu falo, eu nem ponho às vezes música de fundo, que isso por acaso é um dos segredos para vocês ganharem destaque no TikTok e tudo mais, é não porem música de fundo. Se vocês sabiam disso. Porquê? Porque a tua cara é o teu áudio, a tua identidade está lá. Ou seja, se não puseres música de fundo, ficas original e o pessoal consegue perceber logo que és tu, direciona-te mais. Pronto, é esse o... E a nível psicológico, como é que tu reagiste? Como é que ficaste quando a tua conta foi banida? A nível psicológico...
A nível psicológico eu fiquei bastante mal. Aí foi, lá está, quando uma pessoa cai são os pais, são os amigos que estão ali para apoiar. Eu fiquei completamente devastada, altamente focada em tentar recuperar a conta, não vi mais nada à frente. Apercebi-me o quão falível podem ser as redes sociais. Portanto, eu dou muita importância, mas não ao ponto daquilo que aconteceu, da importância que eu dava, porque eu dava uma importância que parecia ser maior do que eu, e não tem que ser assim. Não era uma extensão da tua vida, já era a tua vida. Exato, e não tem que ser assim, portanto, se isso me voltasse a acontecer, era com outra maturidade completamente diferente. Evoluí de seguidores muito mais rápido ainda. E não... Pronto, mas na altura realmente foi um escândalo para mim. Foi um escândalo não só para mim, mas também para as pessoas. Eu recebi, no dia em que eu disse que a minha conta tinha sido banida, eu recebi na boa mais de 10 mil mensagens. Mais 10 mil mensagens, 20 mil mensagens, estava a ser uma loucura. Tive imensos TikTokers que me ajudaram. Um deles é o Joel, ele sabe que ele vai ver. Sim, um deles é o Joel. Ele ajudou-me imenso. Props para o Joel. Ele ajudou-me imenso em tudo. Obviamente, pronto, não teve nenhum sucesso porque não conseguiram recuperar a minha conta, mas até hoje estou agradecida a ele. É muito importante para mim ter pessoas assim, que ele com os seguidores que tem né, que tu sabes, sim. Com os seguidores que tem, com o público que ele tem, eu mesmo assim, ele chegou até a mim e disse, ok, não, eu vou-te ajudar o que for necessário, e contactou com o pessoal e tudo mais. Foi impecável. É esse tipo de pessoas que eu quero para mim. É que vale a pena manter. Exatamente. A nível de projetos futuros, o que é que podemos esperar? Projetos futuros. Então, eu vou obviamente continuar com este conteúdo dos sites, das aplicações, o pessoal pode continuar comigo nesse aspecto. Em termos de Instagrams e tudo mais, estou a começar com parcerias novas, parcerias que vão ter uma evolução grande. Também estou a começar com projetos com um pessoal conhecido, youtubers. Portanto, isto aqui está aqui um montão de coisas que o pessoal vai ter que me acompanhar a partir de agora para perceber melhor tudo o que vai acontecer, sim, obviamente. Malta, Rachel Official, It's Rachel Official, em todas as redes, né? Em todas as redes, It's Rachel Off ou Official, também dá. Eu vou deixar aqui no nome o YouTube dela também, que ela vai começar a produzir. Vou começar a produzir também, sim. Vou começar a pôr os vídeos nos shorts também para o pessoal ver no YouTube também o conteúdo que eu faço. É mais uma ferramenta, e o YouTube eu por acaso gosto bastante. Sim, o YouTube agora está de novo a dar o que deveria dar. Sim, eu acho isso. Voltou a acompanhar, estava-se a deixar morrer por causa do TikTok. Estava, mas agora como voltou, eu acho que é o momento certo. E normalmente eu acho que nós produzimos vídeos com mais qualidade para o YouTube. Sim, é verdade. Ali mais sim, parece conteúdo, que mais sério, não sei. Não é só mais sério, mas há ainda mais dedicação. No TikTok é muito mais rápido, fast content, né? Exatamente. Muito mais, bora lá, consumível, que também dá bastantes views, também dá bastante influência, dá-te o público, mas para depois conseguires fazer isso para o YouTube, exatamente. Sem tirarem por é isso mesmo. Rachel Official. Da nossa parte, já sabem, podcast do Mestre. Estão aqui as nossas redes em baixo. Vão lá sigam seguir. o Mestre. É a melhor forma de nos ajudarem, é essa. Partilhar o nosso conteúdo, subscrever o canal e deixarem logo o vosso like. Já sabem que o episódio foi dope. Quem não viu em direto. Quem não viu vai perder. Falta aí no TikTok. Toda a gente a correr para o YouTube. Subscrever. Bruno Dias Mestre. Fácil. E... Easy. Da nossa parte, beijinhos e abraços. Beijinhos, pessoal. Bora lá. Foi.